Capricórnio, pare aqui. Isso não é um ruído de fundo. É uma interrupção direta, criada especificamente para você. E se o atraso que você tanto detestou fosse justamente o que protegia sua grande conquista? E se a pressão que você vem sentindo fosse a prova de que algo significativo estava se formando nos bastidores? Quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, não é um dia comum. Algo muda no instante em que você ouve estas palavras. Você carregou um fardo pesado em silêncio. Você se manteve firme enquanto outros desistiam. Você continuou perseverando mesmo quando nada parecia mudar. Isso nunca foi fraqueza. Foi qualificação. O universo não recompensa o barulho. Ele recompensa a perseverança. E Capricórnio, você perseverou mais do que a maioria. Houve noites em que você questionou o momento certo. Momentos em que se perguntou se sua oportunidade havia passado. Momentos em que se sentiu invisível enquanto outros avançavam. Mas ouça isto com atenção. Nada passou por você. Nada se perdeu. Tudo que estava parado estava se alinhando. Cada porta fechada redirecionou você. Cada atraso estava fortalecendo sua autoridade. Hoje marca uma virada precisa, sem barulho, sem caos. Algo que você acreditava ter acabado está prestes a se manifestar. Uma situação que você deixou de esperar está prestes a mudar. Uma decisão que você não controlava está prestes a ser favorável. Continue comigo até o final desta mensagem, não por medo, mas porque a clareza está surgindo. Isso importa agora porque uma vez iniciada a mudança, não há como voltar atrás. Aquilo para o qual você se preparou em silêncio está prestes a se apresentar abertamente. Capricórnio, este momento não se repete. Capricórnio, ouça com atenção, porque esta parte explica tudo o que você tem questionado. Sua bênção nunca lhe foi tirada. Nunca foi cancelada. Nunca foi entregue a outra pessoa. Foi intencionalmente retida não como punição, não como rejeição, mas como proteção. O que você pedia naquela época chegou cedo demais para a versão de você que existia naquele momento. Se tivesse chegado então, teria te sobrecarregado, te distraído ou te desviado completamente do seu caminho. Você não foi ignorado. Você foi fortalecido. Havia lacunas na linha do tempo que precisavam existir, lições que precisavam de tempo para amadurecer. Limites que tiveram que ser aprendidos da maneira mais difícil. Você precisava de clareza antes do poder, estabilidade antes da velocidade, discernimento antes da recompensa. É por isso que tudo desacelerou justamente quando você se sentia pronto para avançar. É por isso que o silêncio surgiu quando você mais precisava de respostas. Cada atraso aguçou seu julgamento. Cada revés refinou seu foco. Cada oração não atendida o obrigou a confiar em si mesmo de maneiras que você nunca havia confiado antes. Você se tornou mais centrado, mais seletivo, menos reativo. Essa foi a preparação. Você teve que aprender o que não perseguir, em quem não confiar, quando não investir sua energia e quando desistir sem dar explicações. Se você for honesto, consegue perceber isso agora. Naquela época você era emocionalmente aberto. Tolerava demais. Agia rápido demais apenas para evitar a incerteza ou a solidão. Se a bênção tivesse chegado então, teria sido mal administrada, não porque você fosse fraco, mas porque não tinha preparo. Então o universo desacelerou tudo. Restringiu o acesso, criou resistência, impôs a quietude para que o crescimento pudesse acontecer em segundo plano. O que parecia estagnação era, na verdade, construção. É por isso que nada realmente substituiu o que você perdeu. É por isso que o que terminou nunca preencheu o vazio novamente. É por isso que nada quase perfeito durou. A verdadeira essência estava esperando pela versão certa de você. E essa versão existe agora. Você não apressa mais o processo. Você não implora por clareza. Você não corre atrás de pessoas que hesitam. Você não ignora sinais de alerta só para proteger a esperança. Você mudou. Sua mentalidade está mais afiada. Seus padrões são mais elevados. Sua paciência não é mais desesperada. Essa é a diferença. O perigo nunca foi a demora. O perigo teria sido receber cedo demais.
Porque as bênçãos não trazem apenas oportunidades, elas trazem responsabilidade, pressão, visibilidade e expectativa. Você precisava estar firme antes de dar esse passo. É por isso que o período de espera pareceu tão pesado. Não foi um tempo vazio. Foi um tempo de formação. Cada momento de frustração ensinou autocontrole. Cada pergunta sem resposta ensinou confiança. Cada dia lento fortaleceu a resistência. E agora a fase de treinamento está terminando. Você não está mais se preparando. Você está se alinhando. A resistência que você sentia antes não existirá da mesma forma daqui para frente. As coisas respondem mais rápido. As portas se abrem com menos esforço. As conversas fluem mais rapidamente. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você não precisa mais de atrasos para se proteger. Você pode lidar com o que está por vir. E essa é a verdade que a maioria das pessoas percebe tarde demais. Você não estava atrasado. Você não foi esquecido. Você não foi ignorado. Você estava sendo preparado para algo que exige precisão, maturidade e foco inabalável. Capricórnio, isso não foi negação. Foi o momento certo. Este é o momento para o qual você não poderia se preparar porque ele nunca se anuncia com antecedência. Boas notícias raramente vêm com aviso prévio. Não perguntam se você está pronto. Não chegam com cerimônia. Aparecem de repente muitas vezes quando você está desprevenido, muitas vezes depois de já ter se acostumado com a decepção. Para Capricórnio, esse tipo de notícia não chega suavemente. Ela corta a rotina, interrompe os pensamentos, muda de direção instantaneamente. Pode chegar por meio de uma interação simples que parece comum a princípio. Uma ligação que você quase ignora, uma mensagem que não esperava ler, um nome que você não planejava ouvir novamente, uma decisão tomada sem a sua participação que muda completamente a sua situação. O que torna esse momento poderoso não é apenas a notícia em si, mas o momento em que chega. Ela chega depois de um longo período de espera, depois que você parou de ensaiar os resultados, depois que você se ancorou na praticidade. É aí que o movimento começa. Quando a expectativa afrouxa o seu domínio. Essa não é uma notícia que você persegue. Ela vem até você. Ela entra no seu espaço sem esforço. Você não precisa insistir, convencer ou explicar o seu valor. A decisão já está tomada antes mesmo de você ouvi-la. Alguém percebe o que você tem feito discretamente. Alguém reconhece uma consistência que passou despercebida. Alguém decide que você é a opção mais confiável quando importa. E essa decisão libera o impulso. Por meses, algo ficou parado. Você repassou a situação repetidamente, se perguntando por que não progredia. Questionou se a oportunidade havia expirado, se a conexão havia se perdido, se a janela havia se fechado. Mas não desapareceu. Ficou parado. E agora a pausa termina. O que estava atrasado se resolve rapidamente, quase sem esforço. A resistência se dissolve sem luta. Situações que exigiam acompanhamento constante de repente se resolvem sozinhas. Você descobre que as coisas estavam se alinhando a seu favor muito antes de lhe contarem. Esse tipo de boa notícia traz alívio antes da empolgação. Um suspiro silencioso. Uma sensação de alívio. Seu corpo percebe isso antes da sua mente. Você percebe que não está mais se preparando para a rejeição. Você está recebendo. E o que torna isso diferente é a sua resposta. Você não reage de forma exagerada. Você não se precipita. Você não entra em pânico com medo de perder a oportunidade. Você se mantém firme porque aprendeu a se manter firme. Você se tornou alguém capaz de aceitar coisas boas sem desconfiança. Você não sabota mais o progresso pensando demais. Você não questiona mais se merece o que lhe é oferecido. Você reconhece e segue em frente. É por isso que funciona. Agora, as boas notícias não resolvem apenas um problema. Elas criam impulso. Um caminho aberto abre outro. Uma decisão cria espaço para a próxima. Você pode notar várias áreas respondendo simultaneamente, não de forma drástica, mas consistente. A comunicação melhora. Os atrasos diminuem. As respostas chegam mais rápido.
Você não está mais esperando na incerteza. Você está agindo com base em informações. O que antes parecia inacessível começa a se mover novamente, e você percebe que o momento não estava errado, apenas não estava perfeito. Há também uma mudança sutil na forma como as pessoas interagem com você. Elas falam de forma diferente. Elas ouvem com mais atenção. Elas respeitam mais a sua posição. Isso não é por acaso. Reflete a estabilidade que você construiu. As boas notícias mudam a percepção tanto quanto as circunstâncias. E ao contrário das mudanças temporárias, esta não parece frágil. A sensação é de estrutura, apoio e durabilidade. Você entende agora que o silêncio anterior não era vazio. Era a organização acontecendo além da sua percepção. A razão pela qual isso chega sem aviso prévio é porque não foi feito para ser gerenciado pela expectativa. Não foi feito para ser ensaiado. Foi feito para chegar quando você estivesse forte o suficiente para recebê-lo de forma pura, sem que o medo contaminasse a experiência. Capricórnio, esse limiar foi cruzado. Você não é mais definido pelo peso ou pela demora. Você está entrando na fase de resposta. E uma vez que esse movimento começa, ele não retorna à quietude da mesma forma. Você entrou em uma fase onde os resultados começam a corresponder ao esforço, onde a consistência é reconhecida, onde o trabalho silencioso mostra resultados. Isso não é sorte. É o momento certo encontrando a prontidão. As boas notícias não chegaram até você porque precisavam, chegaram porque você era capaz de lidar com elas. E isso muda tudo que vem depois. Escute com atenção, Capricórnio, porque esta fase explica por que tudo parece instável agora. Pouco antes de grandes avanços, a mente fica agitada. Os pensamentos se dispersam. A concentração diminui. Velhas dúvidas ressurgem. Isso não é coincidência. É pressão. Quando algo significativo está próximo, a resistência interna aumenta. Não porque algo esteja errado, mas porque algo está prestes a mudar. Esta fase não parece dramática ou espiritual. Parece inquieta, desconfortável e irritante. Você pode se sentir puxado em várias direções sem saber por quê. Pequenos atrasos parecem mais pesados. O silêncio parece mais ensurdecedor. Este é o teste final. Não de paciência, você já provou isso. Não de resistência, você já sobreviveu a coisas piores. Este é um teste de disciplina e clareza. Você está sendo convidado a manter os pés no chão quando as distrações tentam te desviar do caminho. A permanecer firme quando a incerteza tenta apressar suas decisões. A manter sua posição quando velhos hábitos, a tentação de retornar. Este teste não se anuncia. Ele se mistura à vida cotidiana. Manifesta-se como a tentação de desistir cedo, de se desligar mentalmente, de presumir que nada está acontecendo, de ir embora pouco antes da conclusão. É por isso que é perigoso, não porque o prejudique diretamente, mas porque pode silenciosamente interromper o progresso se você não estiver atento. A inquietação não é um sinal para agir impulsivamente. É um sinal para pausar, observar e manter o foco. Algo está se alinhando sob a superfície, e um movimento repentino pode interromper a sequência. É aqui que muitos perdem a oportunidade. Confundem desconforto com atraso. Confundem incerteza com fracasso. Interpretam o silêncio como rejeição e desistem cedo demais. Mas Capricórnio, você não deve reagir. Você deve permanecer. Tudo que você passou preparou para esta fase. A disciplina construída durante longas esperas. O controle emocional formado quando as respostas não vieram. A contenção aprendida quando os resultados eram incertos. É aqui que tudo importa. Neste momento, pode parecer que nada está acontecendo porque a mudança ainda não é externa. É o alinhamento interno que está concluindo seu trabalho. Sua mentalidade, seu tempo e sua prontidão estão se sincronizando. É aqui que a impaciência se disfarça de lógica. Onde a dúvida finge ser realismo, onde a distração finge ser oportunidade. Você pode se sentir tentado a abandonar um plano antigo, se desconectar de algo que exige consistência ou escolher a opção mais fácil simplesmente porque está disponível. Tenha cuidado.
O teste final não força, ele convida. Ele sussurra: tem certeza de que isso vale a pena? Ele sugere: talvez isso não seja para você. Mas a verdade é que a espera está quase no fim. O desconforto que você sente é a tensão antes da liberação. O trecho final antes da mudança de rumo. Esta fase exige obediência ao seu crescimento, a disciplina que você construiu, a clareza conquistada com a experiência, não obediência ao medo, à urgência ou à distração. Você não precisa forçar nada. Você não precisa correr atrás de respostas. Você precisa se manter presente e consistente. Deixe as coisas acontecerem. É aqui que a confiança substitui o controle. Você já fez o trabalho. Demonstrou resiliência. Adaptou-se. Agora, o único requisito é não interromper o processo com movimentos desnecessários. Esta fase parece intensa porque é de transição. Você está entre a preparação e a execução, entre a espera e a recepção. O desconforto aqui é uma confirmação, não um aviso. Se você se sentir mentalmente sobrecarregado ou excepcionalmente alerta, sua percepção está se aguçando. Mantenha-se firme. O que você faz agora não cria a descoberta, ela a protege. Assim que esta fase passar, a clareza chegará rapidamente. As decisões parecerão mais fáceis. O movimento parecerá natural. Os resultados se alinham sem esforço. A pressão diminui. Você não questionará se as coisas estão se movendo. Você verá. Portanto, se hoje parecer silenciosamente intenso, entenda o porquê. Você está à beira da resolução. Este não é o momento de abandonar sua posição. Este não é o momento de duvidar da direção. Mantenha-se firme. O teste final não dura muito, mas superá-lo muda tudo. É aqui que o equilíbrio muda. Silenciosamente e decisivamente. Aquilo contra o que você vinha lutando se afrouxa. O que resistia ao esforço responde sem força. A pressão se redistribui. Isso não é barulhento nem dramático. É uma mudança que você sente antes de ver. Por muito tempo, você operou no modo esforço, planejando cuidadosamente, medindo os passos, conservando energia. Agora, a necessidade de controle constante diminui. A espera não gera mais ansiedade. O medo perdeu sua força porque você já sobreviveu à incerteza. A confiança assume uma forma diferente agora. É calma, estável, fundamentada. Você para de buscar validação. Você para de se explicar. Seu timing fica mais apurado. Você age quando é certo e hesita quando não é. Essa clareza muda a forma como as oportunidades respondem. Menos becos sem saída. Menos desperdício de energia. As coisas se alinham de forma eficiente, quase precisa. Você para de correr atrás porque não se sente mais atrasado. A pressão para provar algo se dissolve. Você percebe que não está perdendo nenhuma corrida. Seu caminho exigiu paciência porque leva à sustentabilidade. As pessoas te encontram onde você está. As conversas se equilibram. As expectativas se esclarecem. O que antes exigia esforço começa a fluir. Oportunidades que se encaixam no seu perfil aparecem, não porque você buscou com mais afinco, mas porque o alinhamento as tornou visíveis. Este é o poder silencioso. Os resultados começam a refletir a consistência. A confiabilidade é recompensada. O investimento paciente retorna com estrutura. Há alívio aqui, não porque tudo esteja perfeito, mas porque está sob controle. Você está respondendo, não reagindo. A energia da preocupação se transforma em energia criativa. O foco se aguça. Você planeja com confiança em vez de cautela. Você entende agora que o poder não é forçar resultados. É se posicionar para que os resultados respondam. E você se posicionou bem. Este momento marca o fim da resistência interna. Você não está mais lutando contra si mesmo. Você confia no seu tempo e na sua capacidade. Esse alinhamento interno transforma tudo externamente. Esta fase não te torna mais barulhento, te torna eficaz. Você é em vista com sabedoria. Você se afasta do desalinhamento. Essa mudança não é temporária. É uma recalibração, uma nova base. Os problemas parecem solucionáveis. Os contratempos não te desestabilizam. Isso é poder.
Você não volta a tomar decisões impulsivas. Você não busca validação. Você aprendeu a diferença entre movimento e progresso. As coisas mudam não porque a vida se torna fácil, mas porque você se tornou sólido. A base construída durante a espera agora te sustenta. Daqui em diante, as coisas respondem. Capricórnio, este é o momento em que tudo se torna irreversível. O esforço dá lugar ao alinhamento. O que você aprimorou chega à conclusão. Os atrasos perdem sua força. O que resta é clareza. Calma, firme, ancorada. Você se sente pronto. Isso é prontidão. Uma certeza serena se instala. O que é para você não exige luta. Chega através do alinhamento. Você cruzou o limiar onde a insegurança perde a autoridade. Este é o selo, não dramático, mas definitivo. Você para de viver na expectativa e começa a viver em resposta. Você sabe o que aceitará e o que não aceitará. Essa clareza se consolida. E uma vez que a clareza se estabelece, o caminho se revela. Capricórnio, não se tratava apenas de boas notícias chegando. Tratava-se de se tornar a versão de si mesmo capaz de recebê-las e mantê-las. Este momento encontra aqueles que estão prontos para seguir em frente sem hesitar. E você está.